Queridos amigos e amigas, hoje iremos refletir, à luz da doutrina dos Espíritos, sobre um tema bastante atual e presente nas nossas vidas: a tolerância e o respeito. O significado valorativo da tolerância e do respeito vem bem delimitado na questão 822 de O Livro dos Espíritos, que aborda a lei de igualdade. Vejamos. Indaga Kardec na pergunta 822. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça é este: não façais aos outros o que não quererias que vos fizessem, nos ensinam os espíritos superiores. E extraímos dessa resposta dada pelos espíritos superiores uma das formas mais sensatas e equilibradas de exercer a nossa liberdade, sem causar prejuízo a outras pessoas, que é simplesmente nos colocando no lugar do outro, ou seja, querendo para o próximo o que queremos para nós mesmos. Ora, queridos irmãos, como a nossa vida seria mais leve se nós conseguíssemos alinhar o nosso comportamento, as nossas atitudes a este didático ensinamento trazido pelos espíritos superiores, não é verdade? Em contrapartida, vale também refletir que ser tolerante não significa conivir, ou seja, não quer dizer que devemos ser permissivos e aceitar tudo que nos é proposto de forma indiscriminada. Em verdade, ser tolerante é ter a compreensão de que existe o direito do nosso irmão de ter uma opinião, e esta pode ser diferente da nossa. Inclusive, existe um velho ditado popular muito conhecido: o direito acaba onde começa o do outro. Nesse sentido, brilhantemente, já dizia também um dos grandes representantes do movimento iluminista, o filósofo francês Voltaire: não concordo com nada do que você diz, mas defenderei o seu direito de dizê-lo até o fim. Tal pensamento se coaduna perfeitamente com o ensino dos espíritos superiores sobre a forma com que devemos nos comportar sobre a opinião divergente dos nossos semelhantes. Não é preciso concordar com o outro, mas é preciso aprender a respeitá-lo. Um grande erro nosso, como já dizia e nos ensinava o Mestre Jesus, ocorre por julgarmos o comportamento e as atitudes das pessoas com que convivemos, sejam elas colegas de trabalho, amigos ou familiares, principalmente familiares, pois normalmente somos impacientes e intolerantes com os nossos familiares, que são as pessoas mais próximas e são aquelas que achamos que devemos ter menos paciência, quando na verdade é dentro da nossa casa que começamos a exercer e praticar tudo aquilo que aprendemos. Nessa hora, percebemos o quanto nossas atitudes são contraditórias com o ensinamento de Jesus, que nos dizia: não julgueis para não ser julgados. O exercício da tolerância começa, queridos irmãos, em não julgarmos, mesmo que esse julgamento seja apenas pelo nosso pensamento, pois ainda assim será um erro. Vale aqui relembrarmos um ensinamento que se encontra exposto no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos, precisamente nos itens 9 e 10. No item 9, temos o Evangelho de
Assim diz: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou, como é que dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. No item 10, Kardec faz um comentário muito interessante. Uma das insensatezes da humanidade consiste em vermos o mal de outrem. Antes de vermos o mal que está em nós, para julgar-se a si mesmo, fora preciso que o homem pudesse ver seu interior num espelho, pudesse, de certo modo, transportar-se para fora de si próprio, considerar-se como uma outra pessoa e perguntar: que pensaria eu se viesse alguém fazer o que faço? Incontestavelmente, é o orgulho que induz o homem a dissimular para si mesmo os seus defeitos, tanto morais quanto físicos, nos ensina Kardec. Ora, queridos irmãos, sejamos honestos. Somos benevolentes para com os nossos erros e extremamente severos para com os erros dos outros. Nos dias atuais, vivemos um momento de enorme intolerância em nossa sociedade, em que percebemos atitudes extremamente preconceituosas no convívio social, seja quanto à raça, seja quanto à religião, seja com relação à opção sexual ou à escolha política, dentre outros assuntos. Vemos as pessoas desrespeitando umas às outras, pelo simples fato de terem opinião divergente da nossa, querendo impor a nossa opinião a qualquer custo. Toda disputa, seja ela pequena ou grande, tem como característica principal o orgulho, onde ninguém quer ceder ou renunciar, todos querem se impor. Percebemos aí e notamos um desajuste evolutivo no nosso planeta. Os espíritos aqui encarnados estão visivelmente evoluídos intelectualmente, todavia ainda moralmente muito atrasados. Eu costumo dizer que vivemos hoje a era da intolerância digital, onde as pessoas usam os meios de comunicação de forma a disseminar a discórdia, o ódio e o preconceito. A doutrina espírita, ao contrário, eminentemente democrática na sua essência, prega o respeito à liberdade e ensina-nos sobre a faculdade que o ser humano tem de eleger o seu próprio caminho. Lamentavelmente, passados mais de 2000 anos, muito pouco aprendemos acerca das lições trazidas por Jesus, que humildemente abdicou dos seus direitos para nos servir como exemplo a ser seguido. Nós, por outro lado, somos vacilantes em cumprir com os nossos deveres e péssimos comodatários do que nos foi confiado por Deus. A cada dia, o conhece-te a ti mesmo torna-se mais do que necessário em nossas vidas, pois, equivocadamente, acreditamos saber sobre tudo, mas muito pouco sabemos sobre nós mesmos. Nos falta, em verdade, humildade para enxergar os nossos defeitos, ou seja, precisamos tirar a trave do nosso olho. Habitamos um planeta imperfeito e, portanto, é natural que exista divergência entre os caminhos e as escolhas que cada espírito faz para a sua vida, não possuindo ninguém o direito de julgar. Cabe sim ao verdadeiro espírita, ao invés de querer reformar o outro, começar a reforma por si, revendo os seus hábitos e refletindo sobre suas atitudes, para poder servir, sim,
de um bom exemplo a ser seguido. O exercício da tolerância é uma manifestação de grande sabedoria, uma conquista do nosso espírito, fruto da compreensão e do profundo respeito aos diferentes e às diferenças na forma de atitude e pensamento dos nossos irmãos. Por fim, precisamos ter em mente que a mudança que queremos ver no mundo começa por nós mesmos, pois ele nada mais é do que o reflexo daqueles que aqui habitam. Que o nosso amado Mestre Jesus nos auxilie nessa tarefa de sermos mais tolerantes e mais pacientes, e rogamos que nos abençoe onde quer que se encontre, com vibrações de paz e de amor. Que assim seja.